Análise dos investimentos. Nós dividimos a análise dos investimentos da empresa Suzano em três partes: os investimentos financeiros, o capital de giro líquido e os investimentos a longo prazo. Para o cálculo de capital de giro líquido, nós utilizamos as contas operacionais dos ativos circulantes do balanço da empresa e subtraímos das contas operacionais do passivo circulante, ignorando-se o resto das contas não circulante do ativo e passivo, e também o PL. As principais contas operacionais do ativo circulante e do passivo circulante são, em ativo circulante, clientes a curto prazo, estoques e tributos a recuperar. Em passivo circulante, fornecedores a pagar a curto prazo, impostos a pagar e outras contas. O aumento do capital de giro líquido em 2014 deve-se principalmente pelo fato de que, em 2014, houve um aumento de estoques e clientes a receber. Ainda em investimentos financeiros, nós não levamos em conta os ganhos não realizados em operações com derivativos. Apesar de ser uma conta de derivativos, não podemos considerá-los como um investimento financeiro, pois trata-se de um hedge que a Suzano faz para comprar swap cambial, para garantir o poder na moeda da empresa. Grande parte da receita da Suzano vem de vendas para o exterior, e grande parte dos empréstimos tomados são em dólar, por isso é feito esse hedge para proteção. E por isso também não consideramos os ganhos não realizados em operações com derivativos como uma conta operacional. Agora falamos um pouco sobre os investimentos de longo prazo da Suzano. Como podemos observar no gráfico, os investimentos a longo prazo vêm ganhando destaque ao longo dos últimos anos, decorrente principalmente do aumento nos imobilizados da empresa e dos impostos e contribuições sociais a compensar. Agora falando um pouquinho sobre o investimento a longo prazo da Suzano. Os investimentos a longo prazo se dão pelas contas operacionais do ativo não circulante, menos as contas operacionais do passivo não circulante. O que a gente percebe na Suzano é que o investimento a longo prazo é uma conta que tem crescido muito nesses 2 últimos anos, principalmente devido ao crescimento do imobilizado, o que em 2012 era 56 milhões, em 2013 passou a ser 64 milhões e em 2014 66 milhões. Isso tudo deve-se principalmente pela implementação da nova unidade geradora de celulose no Maranhão. Outra conta também muito importante dentro do balanço da Suzano é a conta de ativos biológicos a longo prazo. Em 2012 era avaliada a 10 milhões e passou a ser avaliada a 11 milhões em 2013 e 13 milhões em 2014. Portanto, a evolução do investimento a longo prazo na Suzano pode ser explicado pelo crescimento dessas duas contas, de ativo biológico a longo prazo e de imobilizado. Análise do financiamento. Sobre o financiamento da empresa Suzano. As dívidas da empresa Suzano são separadas em três contas basicamente: as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo e o capital próprio. As dívidas de curto prazo se encontram os empréstimos e os financiamentos a curto prazo, no passivo circulante. Já no passivo não circulante estão os empréstimos e financiamentos, referentes às dívidas de longo prazo. E o capital próprio é o PL da empresa. O gráfico de barras mostra os dados retirados do balanço em relação à composição da dívida da Suzano. A parte cinza mostra as dívidas de curto prazo, a parte laranja as dívidas de longo prazo, já a parte verde mostra o capital próprio da empresa. Conforme o gráfico, percebemos uma queda nas dívidas de curto prazo, comparando-se ao ano de 2012. Houve também um aumento considerável nas dívidas de longo prazo, enquanto o capital próprio não alterou-se significantemente. A Suzano tem uma política de adquirir empréstimos a longo prazo. Segundo as notas explicativas da empresa, a Suzano busca empréstimos de prazos mais longos e custos mais atraentes. Comparando-se o montante de dívidas de curto e longo prazo, podemos notar que a Suzano fechou 2014 com cerca de 90% das dívidas concentradas no longo prazo. O curioso é que a dívida em moeda estrangeira, no total do balanço da empresa,
representa quase 55% da dívida total. Mas por que a Suzano tem a maior parte de sua dívida em moeda estrangeira? Como 60% da receita da Suzano vem de exportações, ela busca captar dívidas no estrangeiro, para estas atuarem como hedge natural para a empresa. Ou seja, ela busca receber em dólar e pagar em dólar para evitar perdas nas variações da moeda de recebimento e pagamento. Apenas como observação, a gente observa que em 2012 a empresa tinha menos dívidas de longo prazo do que capital próprio. Em 2013, esse número praticamente se iguala, mas em 2014 as dívidas de longo prazo ultrapassam o valor do capital próprio, o que demonstra essa nova estratégia da Suzano em focar em empréstimos de longo prazo. Agora focamos um pouquinho nesse gráfico de pizza azul. Esse gráfico mostra a exposição por indicador, ou seja, a composição das dívidas da Suzano. A gente percebe que em 2013 as dívidas eram 25% destinadas ao CDI, 15% à taxa de juros de longo prazo, 4% fixa em reais, 4% em cesta de moedas, 30% fixa em dólares e 22% em Libor, que é uma taxa básica utilizada pelos bancos, que é contratado em dólar e ligado ao swap de moedas estrangeiras. Ou seja, se você for analisar em 2013 para 2014, em 2014 a taxa Libor, que é em dólar, a taxa fixa em dólar e a cesta de moedas soma um montante de 54%, ou seja, 54% da dívida da Suzano está atrelada ao dólar. Isso impacta na análise do fluxo de caixa e na análise da DRE, no qual se refere à variação cambial, que é uma das contas que mais impactam no resultado da Suzano, principalmente em resultado de lucro líquido negativo, que se deve justamente à grande porcentagem do seu indexador de dívidas ligadas ao dólar, impactando na demonstração de resultado.